Muito bom dia, meus amigos do canal Night Vila Belmiro. Um grande abraço para você. Espero que você esteja bem, porque eu, sinceramente falando para vocês, eu não dormi nada agradável, nada foi bom ontem. Ontem, para mim, o Santos, confiante como eu estava, eu acreditava mesmo na vitória do Santos. Tinha certeza dentro de mim que o Santos ia fazer um grande espetáculo e nós iríamos sair de lá com os 3 pontos. Mas não foi isso que aconteceu. E eu volto em 20 segundos. A gente vai comentar um pouco sobre o jogo de ontem. E o presidente Marcelo Teixeira também. Você vai escutar um trecho da entrevista do Marcelo Teixeira após a partida contra o Vasco. E aquilo que eu falava pra vocês. Pedro Caixinha, pra mim, já deu. Eu falava lá no Campeonato Paulista que esse cara não ia deslanchar com o Santos e ontem realmente provou que não tem condições. Eu volto já em 20 segundos, aí eu falo com vocês. Spectreman, transforma-te. Amigos do canal Night Vila Belmiro, um grande abraço para você que está chegando agora. Obrigado pela tua visita aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as suas notificações para você receber os vídeos do canal Night Vila Belmiro, que a gente faz com muita alegria. Hoje nem tanto, né? Porque como você, torcedor do Peixe, como eu, acompanhei o jogo de ontem, foi um fracasso, foi uma... Não tem condição, cara. Não tem condição. Você não pode pegar uma Ferrari. Você não pode pegar uma Ferrari e dar na mão de uma pessoa que não sabe dirigir nem uma bicicleta. Essa que é a realidade. Para mim, o Pedro Caixinha chega. Não fez nada no Red Bull Bragantino. Não vi nada no Campeonato Paulista. E começo a ter certeza do que eu tô falando, que não tem condições de dirigir o Santos Futebol Clube. O presidente do Santos detona o elenco após a derrota em São Januário para o Vasco. Inadmissível, falha gravíssima. Primeiro falando sobre a falha, né? Eu costumo aqui elogiar bastante o Gil, continuo elogiando. Mas onde a falha dos 2 zagueiros do Santos foi incontestável, né? O cara subiu sozinho, ficaram paralisados na área e acabou surgindo o gol do Vasco, né? E também tem um detalhe importante. Se não fosse o nosso querido Gabriel Brazão, que fez cada defesa onde o Santos podia ter perdido demais, né? O Peixe saiu na frente do placar, mas levou a virada e reestreou no Brasileirão com derrota por 2-1. O presidente do Santos ontem estava puto da vida. Puto da vida. Eu estou achando, e vou dar até opinião aqui, hein? Eu tô achando que o Pedro Caixinha, a batata deve estar fervendo. E eu tenho uma dica importante, hein? Dorival está aí, ó. Dorival está aí. Seria uma grande oportunidade do Santos tentar com o Dorival Júnior, que tem tudo para dar certo no Santos. Acompanhe comigo um trecho dessa entrevista do presidente Marcelo Teixeira e eu volto em seguida e a gente fala mais um pouquinho dessa partida. Que era inadmissível o Santos iniciar uma campanha onde quer ser protagonista, quer ficar na primeira página do campeonato, vinha aqui com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para 3 pontos. Um time que quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma infantis, né? Coisas assim impressionantes com um time que treina, toma os gols de cabeça, bola aérea, relativamente sempre tem esse tipo de dificuldade. E no segundo, não justifico pela questão da preparação física. Eu acho que muito mais das mudanças que foram feitas, onde o time demorou um pouco para impor de novo um ritmo. O Santos não poderia sair do Rio sem os 3 pontos, não justificando questão física, ausência de jogadores. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco com a vitória e sair por 3 pontos.
Muito bem, meus amigos, você acompanhou aí o trecho do presidente Marcelo Bravo. Não tinha que perder. O Santos, com o time que tem, era para sair daqui com os 3 pontos. Um time que treinou, mas não apresentou nada. E ontem o Pedro Caixinha tirou o Barriel. Putz. Quando ele tirou o Barriel, pra mim, eu já falei, agora começou mesmo, né? Aí colocou Pituca, colocou não sei mais quem lá, e o Santos só afundou, né? Então, não tem condições, cara. Não tem condições. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, criticou duramente a derrota por 2-1, né, na rodada inicial do Campeonato Brasileiro neste domingo. E o presidente falou com firmeza, com destreza. Um time como o Santos, com jogadores que o Santos tem. E isso não menosprezando o Vasco da Gama, hein? Ninguém tá aqui menosprezando o Vasco da Gama, não. Mas o Santos começou bem a partida, depois caiu de rendimento. As modificações foram péssimas. E o treinador do Santos não tem condições de dirigir esse clube. Não tem condições. Eu espero mesmo que o presidente Marcelo Teixeira tome posição e já comece agora. Aliás, ontem, né? Já era para pegar o telefone assim, ó, ligar pro Dorival Júnior e ó, Dorival, vem pra cá assumir o Santos aqui. Eu acredito em você. Não é porque o Dorival não deu certo na seleção brasileira que ele não vai dar certo no Santos. O clube é diferente da seleção brasileira. E o Dorival já mostrou muita capacidade para dirigir clube de futebol. E no Santos ele sempre se deu bem. O time se apresentou relativamente bem, mas perdemos 3 pontos aqui. Era inadmissível o Santos iniciar a sua campanha perdendo por 2-1 de virada para o time do Vasco da Gama. Péssima. Aliás, ó, outro detalhe do Pedro Caixinha. De repente o pessoal vai falar assim, pô, Nath, você tá malhando o cara, mas eu vou malhar quem? Quem que eu vou malhar nesse time? Fala pra mim. O cara teve esse tempo todo de preparação, deu 4 dias de folga pro elenco, vê se tem cabimento a coisa dessa. O cara não ganhou nada, nem no Red Bull, não ganhou nada no Paulistão, teve esse tempo todo pra treinar o Santos. Aí deu mais 4 dias de folga e vem e mostra um futebol desse, um treinamento. Não tem nada de treinamento. Nada, 0 de treinamento. Aí você vai perguntar também, mas pô, o Soteldo não jogou, o Neymar não jogou, mas e daí que o Soteldo e o Neymar não jogou? Quer dizer que se o Neymar e o Soteldo não puder jogar, o time morre. A gente não pode pensar assim. Faltou, lógico que faltou. Neymar e Soteldo estão em campo, com certeza as coisas poderiam ser diferentes. Mas poderia perder também. O problema todo é que o Pedro Caixinha não tem evolução nenhuma. Nenhuma, 0. Eu não sei você, meu amigo, minha amiga que acompanha o canal Night Vila Belmiro, mas pra mim, o Pedro Caixinha tinha que chegar ontem lá, ó, o presidente chamar ele lá no canto e falar, Pedrão, obrigado pela sua participação, agradeço de coração o que você fez, mas ó, segue teu caminho, tá? Segue teu caminho, porque o Santos, a gente precisa reviver de novo, precisa dar um choque no Santos Futebol Clube, e a maneira de dar um choque é colocando um novo treinador. E no mercado hoje, sem dúvida nenhuma, eu chamaria o Dorival Júnior. Eu não sei você, santista, meu amigo que acompanha o canal, mas pra mim o Dorival cairia como uma luva nesse Santos. Um cara que tem personalidade, um cara que tem estratégia, um cara que põe pra treinar, um cara que faz jogadas ensaiadas, que tem ambição. Pedro Caixinha, pra mim, olha, tirando a cordialidade dele como pessoa, como ser humano, que é muito bacana, mas eu também sou bacana, meu filho também é, minha mãe também é, e o Santos não ganha. Nesse caso, não adianta ser só legal. Não adianta só ter um sorriso maravilhoso. Não adianta só ser, olha, esse cara é bacana, gente boa. Mas não apresenta futebol. O time que o Santos tem, galera, hoje,
Era pro Santos sair de lá com 3 pontos tranquilamente. Se você tem jogadas ensaiadas, vocês viram o Vasco ontem, quantas jogadas que o Vasco fez de cobertura em cima, nas costas do zagueiro do Santos? Agora eu falo pra você viu como que o Barriel jogou bem pra caramba? Viu como o Hollister jogou bem? O Escobar jogando fino da bola. O Brazão tirando bolas que... Ontem ele fez uma defesa que me lembrou a defesa que o Pelé cabeceou na Copa de... sei lá, 62, 50 e não sei quanto lá. Que o Pelé deu uma cabeçada e o Banks, o goleiro, pulou, tirou igualzinho, sabe? Grandes defesas. Um time desse não era pra perder, gente. Não era pra perder. Não era. Então, pra mim, olha, tá mais do que certo o presidente chamar a atenção, falar sobre o que ele falou. Agora, tem um detalhe, presidente. Tem um detalhe. Detalhe importante. Falar até papagaio fala, hein? Falar até papagaio fala. Precisa ter ação. Precisa ter ação. Esse é o momento. Atrasado, mas é o momento de se fazer a troca. O Santos precisa de um novo treinador de pulso. O Santos precisa de um treinador que realmente não sinta o peso da camisa e põe esses caras para jogar. É uma Ferrari que não tem um piloto adequado para tocar o barco. O Santos é um grande navio. Um grande navio. Mas está sendo dirigido por um capitão que não tem noção do mar. Entendeu como é que é? Tem tudo a ver com o Santos, né? Mar, navio, tem tudo a ver. Só que precisamos de um cara que tenha visão, que tenha entendimento de que com esse futebol pequeno que o Santos está apresentando, o Santos não vai ganhar nada. Perdemos para o Vasco da Gama por 2-1. Estreia do Campeonato Brasileiro, muito se esperava, né? Torcida do Santos, eu mesmo, cara, sinceramente, ontem eu fiquei de queixo caído. Eu falei, hoje o Santos, aquele gol do Barriel, que golaço do Barriel, eu falei, agora o Santos vai. Agora o Santos vai, e vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro, e vamos pra cima. Pô, segundo tempo, o Santos sumiu. As decisões do Pedro Caixinha ontem fizeram com que o Santos perdesse a partida. Trocas mal sucedidas. E um técnico que, pra mim, já falei lá no Paulistão, não apresentou nada. Continua não apresentando nada. E se nós continuarmos com ele, com certeza vai ser um dia a gente ganha, um dia a gente perde, um dia a gente empata e um dia a gente perde. Campeonato Brasileiro, pontos corridos, cada jogo é uma decisão. Cada jogo é uma decisão. Se o Santos almeja, pelo menos, não tô nem falando de ser campeão, hein? Tô nem falando de ser campeão. Mas se o Santos quer pelo menos uma vaga para Libertadores, com esse técnico aí a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu faço uma pergunta pra você. O Diego Pituca tá mal, não tá? Tá mal. Mas será que realmente é só o Diego Pituca que tá mal? Ou não encontrou uma posição pra ele? Ou a tática criada pra ele também foi ruim? Porque se você vê, nós temos jogadores medianos que com bom toque do seu treinador consegue, né? O treinador consegue tirar alguma coisa do cara. Agora, você tem jogador mediano com um técnico mediano também, você vai tirar o quê, filho? Você vai tirar o quê? Presidente Marcelo Teixeira, é a hora, hein? Dorival tá livre aí, ó. Pega tem o Dorival, tem o Renato Gaúcho, quem mais? Tem mais uns 2 ou 3 técnicos, não vieram aqui na minha cabeça, não. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, pegar o telefone, entrar em contato com o Dorival, ó, pá. Dorival se apresentar no Santos, pegar esse time, montar seu esquema que ele gosta, e o Dorival tem olhar para a base também, que isso é importante, e colocar o Dorival Júnior para dirigir esse Santos. Ainda dá tempo. Foi a primeira partida. Não se iluda, hein? Não se iluda, se o Santos ganhar a próxima,
Ou ganhar a segunda e aí depois já empata na terceira, perde na quarta. Tô falando pra vocês. Pra mim, Caixinha já era. Ponto final. Dorival vem aí e o bicho vai pegar. Eu espero mesmo que o presidente Marcelo Teixeira não tenha dito aquilo na imprensa só pra se aparecer como um presidente preocupado com o seu clube, que na realidade ele é uma pessoa preocupada, acredito verdadeiramente nele, mas que ele tome essa atitude. Pedro Caixinha não dá mais, cara. Não dá mais. Fim de papo. Dorival Júnior, Renato Gaúcho e não sei quem mais, treinador que estiver livre, que tenha condições de pegar esse Santos e colocar pra jogar. Porque do Caixinha é isso que você tá vendo aí. Vai ser um dia 15 minutos joga bem, depois cai de rendimento, perde. Isso porque ainda não pegou Flamengo, não pegou Cruzeiro, né? Depois tem Corinthians, tem Palmeiras e tantos outros clubes que estão. Os caras vão vir com a faca nos dentes. E se entrar nessa maresia aí, filho, vai tomar goleada, vai passar vergonha e a gente vai ver de novo, né? Aquela síndrome do estou me afundando, me ajudem. Estou sufocado, me ajudem. E quando a água já estiver aqui, filho, aí não adianta mais. Aí já era. Um grande abraço pra você, fiquem todos com Deus e... Presidente, vamos tocar o barco, presidente. Dorival Júnior pode ser a solução do Santos. Pedro Caixinha, já era.